Meus queridos alunos do quarto ano, sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza. Me chamo Anderson Rodrigues e vamos estar a partir de agora aprendendo mais um novo conteúdo dentro dessa área tão importante que é as Ciências da Natureza, tá certo? Então, para essa nossa aula de número 2, essa aula de hoje nós trataremos sobre um eixo, vida e evolução. O objeto de conhecimento, certo? O conteúdo que nós iremos trabalhar nessa nossa aula trata sobre a diversidade da fauna brasileira, tá certo? A gente vai estar aprendendo ao longo dessa aula o que viria a ser a fauna brasileira, tá certo? E a habilidade que nós iremos estar desenvolvendo ao longo dessa nossa aula é a habilidade de reconhecer algumas espécies da fauna brasileira, identificando a sua importância para o equilíbrio ambiental, para o equilíbrio do meio ambiente, tá certo? Então vamos lá, a partir de agora, começar essa nossa aula de ciências. A fauna, quando a gente fala de fauna, a gente está se referindo a todas as espécies de animais, ou seja, o conjunto de animais que um determinado ambiente abriga, vai estar compondo a fauna daquele determinado ambiente, daquele determinado bioma ou ecossistema, tá certo? Então, quando a gente fala de fauna brasileira, a gente está querendo se referir justamente a todos os animais que são encontrados nos limites do território brasileiro. Como vocês podem ver na imagem, o mapa do nosso Brasil, portanto, todas as espécies de animais que estão presentes dentro dos limites do nosso território, do nosso país, são ditos como da fauna brasileira, tá certo? Então, nessa nossa aula a gente vai aprender que existem alguns animais que são exclusivos da nossa fauna, que só são encontrados aqui no Brasil e mais em nenhum outro lugar do planeta, tá certo? E vocês vão ver a importância também que esses animais eles apresentam, eles possuem para manter o equilíbrio do ambiente, o equilíbrio ambiental dentro dos mais variados biomas que existem aqui no nosso Brasil, no nosso imenso Brasil. Portanto, quando a gente fala de fauna, a gente tem que imediatamente imaginar, que existem os animais que são encontrados ao longo de todo o globo terrestre, de todo o planeta Terra. E existem aqueles animais, que são específicos de determinadas regiões. Quando a gente faz um comparativo, a gente vai observar que a fauna presente no nosso país, ela é muito rica, ela é muito diversa. Quando a gente compara com a fauna existente em todos os outros países do planeta, a gente vai ver que o Brasil é o país que possui a maior biodiversidade do planeta Terra, tá certo? Portanto, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando tanto de espécies de animais quanto de espécies de vegetais. Mas aqui tratando especificamente da fauna, que são justamente os animais, o Brasil vai estar apresentando essa grande biodiversidade de fauna, de animais, tá certo? A maior do planeta Terra, tá certo? Portanto, eu trouxe para vocês alguns exemplos, de algumas espécies de animais que são muito abundantes aqui no nosso Brasil. Por exemplo, quando a gente fala de peixe de água doce, que é justamente aqueles peixes que vivem nas águas dos rios, a gente sabe, todo mundo sabe que a água do mar, a água lá da praia é água salgada, A água dos rios é água doce, tá certo? Portanto, todos os peixes que vivem nos rios, portanto, peixes de água doce, só aqui no nosso Brasil, certo? Nós vamos possuir 3 vezes mais espécies de peixes de água doce do que em todas as outras regiões do planeta. E isso é óbvio, afinal, aqui no nosso Brasil existe o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, tá certo? Portanto, se a gente apresenta o maior rio do mundo e a gente apresenta inúmeros rios aqui no nosso Brasil, consequentemente, nós vamos ter uma grande biodiversidade de peixes, tá certo? Portanto, quando a gente faz essa comparação, a gente vai ver que no Brasil existem 3 vezes mais espécies de peixes de água doce, ou seja, aqueles que estão nos rios, do que em todas as outras regiões do mundo. Quando a gente fala de pássaros, passarinho, de aves, tá certo? A gente vai observar que o nosso país, o nosso Brasil, ele vai apresentar a maior diversidade de aves, o maior número de espécies de aves entre todos os países da América do Sul,
tá certo? Lá em geografia vocês estão estudando as regiões do Brasil, né, os continentes, e vocês vão observar que dentro da América, né, vai ter a América do Sul, os países lá na América do Sul, e o nosso Brasil, ele está localizado na América do Sul. Então, dentre esses países, o Brasil é aquele que apresenta a maior diversidade de aves, tá certo? E um outro dado importante é que em relação aos mamíferos, aos animais que mamam, né, portanto são chamados de mamíferos, o nosso país vai apresentar a terceira maior biodiversidade de mamíferos entre todos os países do planeta Terra. Então, observem que esses foram apenas alguns exemplos, né, para mostrar a grande diversidade de espécies de animais, seja de aves, de peixes ou de mamíferos, que o nosso país vai estar apresentando quando comparado a outras regiões do planeta Terra, tá certo? E a que se deve essa enorme biodiversidade? Quando a gente fala que o nosso país tem muita espécie de bichinho, de animal, por que será que existe essa grande biodiversidade aqui no nosso país? A resposta é que o nosso Brasil ele vai apresentar vários biomas, né? Que, digamos assim, esses biomas são ambientes que vão apresentar características próprias, espécies de árvores distintas, diferentes de um para o outro, como, por exemplo, a Mata Atlântica, que é uma região mais localizada próxima ao litoral, a Caatinga, né, muito presente aqui no nosso sertão nordestino, a Floresta Amazônica, o Cerrado, o Pantanal, todos esses são exemplos de biomas e são graças a esses biomas, graças a esses ambientes, que nosso país vai apresentar essa grande diversidade de animais, tá certo? Quando comparado com outras regiões do planeta, tá certo? Do mundo. Muitas espécies, elas são endêmicas da fauna brasileira. Aí você diz, ô professor, e o que significa essa palavra tão estranha? Endêmica. Quando a gente fala que uma espécie, ela é endêmica de uma determinada região, a gente está querendo dizer que aquela espécie, aquele bichinho, só vai existir naquela região, naquele ambiente, tá certo? Quando a gente só encontra aquele animal naquele ambiente, naquele local, a gente diz que ele é endêmico daquela região. Por quê? Isso significa dizer que em outros locais ele não conseguiria sobreviver. Apenas naquele ambiente que ele vai encontrar as condições necessárias para ele sobreviver. De repente, o alimento, né, o recurso alimentar daquele bichinho só está presente naquele ambiente. Então, se ele sair dali, ele vai morrer. Ele não vai conseguir sobreviver. Portanto, ele vai ser restrito àquele determinado local. E a partir daí, a partir de agora que vocês entenderam o que é uma espécie endêmica, eu trouxe alguns exemplos para vocês de animais da fauna brasileira, né, que só vão existir aqui no nosso Brasil. Portanto, que são ditos exclusivos da fauna do Brasil, como, por exemplo, o mico-leão dourado, o tatu-bola, a arara azul, um pássaro encontrado, né, que inclusive é endêmico aqui da região nordestina, né, da Caatinga especificamente, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar já, que é o galo de Campina, né? Essa ave tão bela, tão bonita, que é aqui muito presente aqui na nossa região Nordeste. Todos esses animais, eles são exclusivos do Brasil, certo? Em outros locais do planeta Terra, a gente não vai estar encontrando esses animais, porque as condições para eles sobreviverem só são encontradas aqui na região do nosso país, tá certo? A Amazônia, né, a floresta amazônica, a maior floresta do mundo, ela vai reunir a maior quantidade de espécies endêmicas do planeta. Ou seja, isso quer dizer que lá na Amazônia a gente vai encontrar a maior quantidade de animais, de bichinhos, que só são encontrados na floresta amazônica. A gente não vai encontrar esses bichos em nenhum outro local do mundo, apenas na floresta amazônica. Aí você perguntou, professor, e por que é que apenas lá na floresta amazônica a gente vai encontrar esses animais? Porque lá, gente, lá na floresta amazônica, a gente vai encontrar condições de clima, ou seja, quando a gente trata de temperatura, de umidade, o solo e de água, abundância de água, afinal aquela região amazônica é muito rica em água. Então todas essas características são características muito
próprias da região amazônica, que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar do planeta. Portanto, apenas nesse lugar que essas espécies elas vão conseguir sobreviver. Se elas forem retiradas daquele ambiente, elas não vão sobreviver, elas vão morrer. Portanto, elas ficam restritas à floresta amazônica, tá certo? Portanto, lá na floresta amazônica nós vamos encontrar a maior diversidade de espécies endêmicas, de espécies que só existem naquele ambiente, tá certo? E aí eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos de espécies que a gente só vai conseguir encontrar lá na floresta amazônica, tá certo? Que é, por exemplo, o boto cor-de-rosa, que é primo do golfinho, né? Todo mundo aqui já viu na televisão, na TV, o golfinho. Portanto, o boto cor-de-rosa, ele é primo do golfinho. A arara vermelha é uma espécie de arara exclusiva da região amazônica, tá certo? A ariranha, que é uma espécie também que é exclusiva da região amazônica. O gavião real, essa ave tão bela, tão bonita, que também é uma ave que só vai ser encontrada lá na Amazônia. O macaco-aranha da cara branca é uma espécie de primata, uma espécie de macaco que também só vai ser encontrado nessa região amazônica. E, por fim, um outro exemplo de animal que é o pavãozinho do Pará, que é encontrado também apenas nessa região amazônica. Professor, existem outros animais que só são encontrados na Amazônica? Sim. Esses 6 exemplos que eu trouxe para vocês é apenas uma pequena amostra de uma grande quantidade de espécies que são exclusivas do ambiente amazônico, tá certo? Lá da Amazônia. E eu trouxe agora uma curiosidade para vocês, tá certo? E essa curiosidade, eu tenho certeza que a partir das informações da nossa aula, vocês já vão dizer, ah, professor, isso aí agora se tornou óbvio, né? Como é fácil. Você sabia que a fauna brasileira é a mais rica do mundo? Segundo o ICMBio, Instituto responsável pelo mapeamento da fauna, ou seja, mapeamento dos animais que existem aqui no nosso Brasil, o Brasil ele vai possuir a maior biodiversidade de animais do mundo. São mais de 120 mil espécies de invertebrados e aproximadamente 8.930 espécies de vertebrados, tá certo? Portanto, a gente vai observar que é uma grande diversidade de espécies de animais que estão presentes aqui no nosso Brasil, tá certo? Portanto, a gente tem que entender, certo? Que a partir das características que a gente encontra no nosso país, como todos os biomas que eu citei para vocês, todos os ambientes que foram citados, como a Mata Atlântica, a Caatinga, a Floresta Amazônica, o Cerrado, o Pantanal, cada uma dessas regiões, certo? Desses ecossistemas, vão reunir características próprias que vão possibilitar que uma grande quantidade de espécies sobreviva nessas regiões, certo? Óbvio que existem espécies que estão presentes aqui no Brasil que também vão ser encontradas em outras partes do mundo, em outros países, em outras regiões. Assim como também existem espécies, como eu expliquei para vocês, que só vão ser encontradas nessas regiões porque elas só conseguem sobreviver, certo? Aqui, de acordo com as características que elas encontram nessas áreas, tá certo? Portanto, entendam que quando a gente trata de fauna, quando a gente trata da biodiversidade de fauna, né? O nosso país é um país que apresenta referência mundial. Daí a importância de preservarmos todos os ambientes, todos os ecossistemas presentes aqui no nosso Brasil. Afinal, através da preservação, certo, desses biomas, é que será possível manter essas espécies, certo, longe do risco de serem ameaçadas de extinção. Afinal, quando a gente diz que uma espécie ela está ameaçada de extinção, a gente obviamente está dizendo que ela está ameaçada de deixar de existir aqui no nosso planeta, certo? Quando a gente diz que uma espécie ela está ameaçada de extinção, pode ser que se a gente não tiver cuidado, não preservá-la, ela deixe de existir e a gente não encontre mais aquela espécie em nenhum outro lugar do planeta, tá certo? Então, pensa aqui com o professor. Se existem determinadas espécies que só vivem aqui no Brasil, só são encontradas no nosso país, não são encontradas mais em nenhum outro lugar do planeta,
Vocês concordam comigo que essa espécie ela apresenta uma maior vulnerabilidade se a gente não cuidar do nosso ambiente, se a gente não cuidar das nossas matas, se a gente não cuidar das nossas florestas, se a gente não cuidar dos nossos rios, certo? Ou seja, evitar a poluição dos rios. Concordam que muitas espécies de peixes vão deixar de existir e que essas espécies só existem aqui no nosso Brasil, gente. Daí a importância, né, da gente manter esse equilíbrio ambiental e preservarmos o nosso meio ambiente, tá certo? Para que essas espécies elas fiquem protegidas, tá certo? E então a gente tenha de fato um ambiente em que nós, seres humanos, possamos conviver, certo? Com esses animais de forma harmônica, de forma equilibrada, tá certo? Portanto, quando a gente começa, né, a fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu nessa nossa aula, a gente vai ver que a fauna ela vai estar relacionada ao conjunto de animais que vivem em um determinado ambiente, tá certo? A gente tem um determinado espaço que a gente chama de habitat e um conjunto de animais que vivem naquele ambiente, naquele habitat, vão ser, certo? O conjunto de animais vão compor a fauna daquele determinado ambiente, tá certo? Então, portanto, quando a gente fala de fauna, a gente está falando de animais. Outra coisa que a gente aprendeu ao longo da nossa aula é que quando comparado com outras regiões do mundo, o Brasil revela a maior biodiversidade, tá certo? Isso falando de forma geral, o nosso país é o país que apresenta a maior biodiversidade, seja de animais ou de vegetais. Mas quando a gente fala dos animais, a gente viu que o nosso país ele apresenta a maior diversidade de peixes de água doce entre todos os países do planeta Terra. A gente aprendeu também que o nosso país ele é o terceiro país que apresenta a maior biodiversidade de mamíferos entre todos os países do planeta. E dentre os países aqui da América do Sul, o nosso país é aquele que apresenta a maior diversidade de aves, de pássaros, certo? Portanto, a partir dessas informações, a gente conclui que o nosso país ele apresenta uma rica e diversa fauna, tá certo? A grande biodiversidade da fauna se deve aos inúmeros biomas existentes no nosso país. Afinal, se o nosso Brasil ele não apresentasse muitas florestas, muitos tipos de florestas, a gente obviamente não apresentaria essa grande quantidade de animais. Afinal, cada animal, cada espécie vai conseguir se adaptar a esses diferentes ambientes, tá certo? Se a gente for comparar as características da floresta amazônica, a gente vai ver que são completamente diferentes, por exemplo, da caatinga, que é uma floresta, né, que é uma mata, que é um bioma presente aqui na nossa região Nordeste, né, que passa por elevados períodos de seca, né? Então, de acordo com as características ambientais, as espécies elas vão se adaptando, tá certo? Ao ambiente que elas vivem. Outra questão que a gente também aprendeu na nossa aula é que algumas espécies elas são endêmicas da fauna brasileira, ou seja, elas são exclusivas do nosso país. Significa dizer que elas não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta, tá certo? Elas só são encontradas aqui. E ainda mais, dentro do nosso país existem regiões como a Caatinga, a floresta amazônica, que vão apresentar suas próprias espécies, tá certo? Espécies que conseguem viver na floresta amazônica, mas que se elas fossem trazidas para a Caatinga, ela não conseguiria sobreviver. Se ela fosse levada para o Pantanal, ela também não conseguiria sobreviver. Ela só consegue viver naquela determinada região, tá certo? E, por fim, as espécies endêmicas, elas são aquelas que só são encontradas naquela região específica, apresentando uma baixa distribuição. Se ela só é encontrada naquela região, obviamente, ela não vai ser encontrada em mais nenhum outro lugar do planeta, tá certo? Portanto, todas essas informações, certo, que foram trazidas aqui nessa aula, mostram, certo, trazem para a gente o conhecimento a respeito da grande fauna que o nosso país apresenta e também levanta a necessidade de preservarmos esses ambientes aos quais nós vivemos, tá certo? Para que a gente consiga preservar essa fauna e consigamos também viver em equilíbrio com o nosso meio ambiente, tá certo?
Portanto, essas foram as informações que eu quis trazer para vocês nessa nossa segunda aula de Ciências da Natureza. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Caso tenham alguma dúvida, levem até o seu professor, professora. Eu não tenho dúvida que ele ou ela terá a maior satisfação em sanar essa sua dúvida, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau!